Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, no vídeo de hoje eu quero falar de um tema bem interessante aqui pra gente, que é motor de passo. Você já ouviu falar sobre motor de passo? Você sabe para que serve? Você sabe aonde é aplicado? Você sabe onde a indústria requer o conhecimento sobre essa tecnologia? Se você não sabe ou se sabe e quer participar desse nosso bate-papo, fica no vídeo até o final, porque essa é só a introdução desse conteúdo que é muito bacana, tá certo? Fica no vídeo até o final e bora lá. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Viver de PLC. Bom, e para quem está chegando aqui agora no canal, vocês já sabem, aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho. Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, tá? Que é motor de passo. Você já ouviu falar sobre isso? Você conhece já sobre esse equipamento que é tão usado nos equipamentos da indústria? Bom, se você já conhece, fica com a gente. Se você não conhece, fique ainda mais com a gente, porque aqui nós vamos fazer uma breve introdução sobre o motor de passo e as suas aplicações. Nós vamos fazer uma série de vídeos aí, vamos dar uma sequência bem bacana, porque os motores de passo são muito importantes para a indústria, tá bom? Bom, eu preparei uma arte aqui para a gente poder acompanhar a nossa linha de raciocínio, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, antes de eu entrar no vídeo, eu quero começar aqui agradecendo a vocês, tá certo? Agradecendo a vocês aí o crescimento do nosso canal, né? Eu sei que esse canal não existe sem vocês. E isso é uma realidade, é uma pura verdade, tá certo? Por quê? Porque sem vocês aí para assistir o nosso conteúdo, para dar o seu like ou o seu dislike, ou fazer os seus comentários, não tem razão de ser esse canal. Esse canal nasceu com o objetivo de levar conteúdo a todas as pessoas que se interessam, que por vários motivos às vezes não conseguem voltar para a sala de aula para fazer seus cursos. Outros estão deslocados de grandes centros e aí não têm oportunidade de buscar esse conhecimento. Então eu já contei isso em vários outros vídeos. Eu fui professor, né, de sala de aula, de curso técnico. E agora eu estou trazendo essa experiência aqui para o YouTube. Estou me adaptando, né, assim, a falar para frente da câmera. Já evolui bastante, né, que nós estamos com 2 anos já de canal. Então, antes parecia um gago aqui falando, que eu ficava enganchando, toda hora eu ia por conta do nervosismo. Então, a gente começa a ver que a gente vai evoluindo, vai aprendendo a fazer, né? Mas eu sei e tenho plena certeza de que tem muita coisa para melhorar do canal e a gente vai buscar essas melhorias para que a gente possa atender a necessidade aí de vocês no mercado, tá bom? Então vamos lá. Então, falando do canal, né, assim, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque é muito importante, não só para o canal, tá? Vamos falar assim. É importante para você, porque quando você se inscreve, você ativa o sininho, todo vídeo novo ele é apresentado para você. Aí você vai decidir se você quer assistir aquele conteúdo, se você não quer. Mas é bem interessante porque eu tenho trazido assim temas bem atuais e o nosso bate-papo ele tende assim e tem tido muito bom resultado. Eu falo isso em função dos feedbacks que eu tenho recebido. Então chega muita novidade aqui, para você não ficar de fora. Se inscreve aí, porque eu digo a você, vai valer muito a pena, viu? Vai valer muito a pena, tá bom? Então sem mais delongas, bora lá pro nosso próximo slide aqui. Mas só lembrando a vocês, a gente está com mais de 2.400 inscritos. E eu agradeço a cada um de vocês, viu? Bom, então aí começamos aí com a pergunta aí. Que talvez vocês... porque assim, não é muito comum você encontrar em alguns segmentos aplicação com motor de passos, né? Mas se você parar um pouquinho, você olhar, você vai ver que tem motor de passo em muitos lugares. Na impressora que você usa, se a sua fábrica tiver uma CNC, ela vai ter lá um motor de passo. Então assim,
Como não é na nossa atividade fim, muitas vezes a gente não entra dentro daquele contexto, né? Ah, Carlos, eu tenho inversor, eu tenho um soft start, eu tenho bombas, eu tenho PLC, eu tenho supervisório, eu tenho HM e tal. Mas o motor de passo eu não tenho, né? Então, às vezes, em algumas indústrias, os motores de passo eles ficam dentro daqueles equipamentos mais embarcados, né? Aqueles equipamentos prontos, né? Que já, vamos lá, uma centrífuga, por exemplo. Tô supondo aqui, tá? Não sei se tem, né? Mas uma centrífuga, uma embaladora. Então, assim, equipamentos que já vêm do fabricante, já um equipamento completo, pronto, né? Então, você vai encontrar ali dentro motores de passo, tá certo? Bom, mas vamos tentar aqui de uma forma didática fazer vocês enxergarem aonde tem os motores de passo e quão é importante a gente aprender, se a gente quer estar dentro desse ambiente da automação, aprender aprender sobre essa tecnologia, para a gente poder fazer as nossas aplicações. Vocês lembram que eu falo muito aqui no nosso canal que nosso canal vai além de você simplesmente conhecer as coisas. Ah, eu conheço sobre PLC. Ah, eu conheço sobre inversor, sobre soft start, sobre controladores. Tá, beleza, você conhece tudo isso. Mas o nosso canal ele vai além, né? Ele tem um objetivo de fazer você juntar essas coisas todas. Juntar tudo isso, tá certo? Então, é muito importante, tá certo, que a gente tenha isso em mente. É saber como juntar essas tecnologias todas e apresentar a nossa solução, nosso produto, tá certo? Então, vamos lá. Motor de passo, né? Então, aí vem aquela primeira pergunta, né? Para que serve o motor de passo? Tá aí. O motor de passo pode ser uma boa escolha sempre que movimentos precisos são necessários. Imagina aqui comigo, né? Eu quero fazer um motor girar. Motor de uma bomba. Beleza. Nesse motor dessa bomba, eu preciso apenas controlar ali a rotação. Então, eu não vou precisar de um motor de passo. Eu vou usar um motor convencional com inversor de frequência. Ok? Beleza. Mas imagine agora que eu tenho algum equipamento que é rotativo. Ele é rotativo e eu já vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Mas só que ele tem que ficar parando em certas posições. Imagine, vamos lá, vamos imaginar aqui um braço mecânico de um robô, né? Ele faz isso aqui, ele gira para pegar uma peça. E esse giro, ele não é aleatório, ele tem que girar tantos graus. Opa! Então, se eu preciso girar 180 graus, um motor assíncrono, eu não vou conseguir isso, né? Porque essa não é a finalidade do motor assíncrono, né? Ele é para girar ou parar. Ele pode até partir rampeado através do inversor de frequência ou da soft start, mas é só isso que ele faz. Já o motor de passo, não, né? Ele tem essa capacidade de eu dizer assim, eu quero que você rotacione apenas 180 graus. Então você vai conseguir fazer ele rotacionar 180 graus precisamente. É muito interessante isso, porque às vezes 182 graus já é prejudicial. Então você precisa de um controle de posição. E é isso que ele fala aqui, né? Então quando você tem movimentos precisos são necessários, né? Movimento preciso é isso. A velocidade desejada, mais o movimento já planejado. Tantos graus de rotação. Ou 4 voltas. Eu preciso de 4 voltas. Não 4 voltas e meia. 4 voltas. Não 4.1 voltas. Eu preciso de 4 voltas. Então eu tenho como controlar isso. Isso para equipamentos automatizados, isso é de grande valia, né? Porque vocês vão ver aí, quando vocês fizerem uma visita aí a uma fábrica que seja automatizada, vocês vão ver como tudo é muito preciso. Coloca a pecinha, o outro tira a pecinha e tal. Aquilo ali é sincronizado, tudo no tempinho certo, cada um fazendo a sua parte. Então vocês vão vendo assim que para você ter aquele sincronismo de velocidade e posição, você precisa do José da Silva aí, motor de passo, tá? Então, eles podem ser usados, deixa eu colocar aqui. Eles podem ser usados em aplicações onde é necessário controlar vários fatores, tais como ângulo de rotação, velocidade, posição e sincronismo, né?
Então, ângulo de rotação, né? Que é como eu falei para você, o braço mecânico do robô. Velocidade, a velocidade com que esse braço gira, esses 180 graus. Posição, né? A posição que você quer que pare, né? Vocês vão ver aqui que no exemplo que eu trouxe é a posição de uma engarrafadora, certo? E sincronismo. Às vezes você tem 2, 3 motores de passo que estão fazendo parte de um conjunto. Eles precisam estar sincronizados, certo? Então, aí a gente já mais ou menos começa a ver uma definição de quando eu devo usar um motor de passo, né? Essa foto que eu coloquei aqui, ela é para ilustrar para vocês que eu tenho uma infinidade de tamanhos de motores de passo, tá? Lógico, onde se aplica um motor comum, a gente não vai colocar um motor de passo. Primeiro que o motor de passo é um motor mais caro e assim, ele não tem essa função de fazer o papel, eles têm papéis diferentes, tá certo? Então a gente vai desmistificando isso aqui um pouquinho mais para frente, tá certo? Então vamos lá. Ponto alto, né, de um motor de passo. Então, se você traduzir tudo que a gente falou aqui, o ponto alto do motor de passo está na precisão na posição, tá certo? Então, eu consigo dizer, vai girar 27 graus, é 27 graus. E a gente vai tentar entender juntos aqui como é que eu controlo isso, como é que eu faço isso. Aqui é uma introdução, certo? A gente, lógico, não vai entrar em lógica aqui para fazer isso para vocês. Mas eu tenho aula já preparada aqui, que eu tive uma ajuda do seu Daniel lá da Altos para desenvolver essa aula. Um cara fantástico, né? Que traz uma experiência aí de muitos anos aí na indústria. E trabalhando exatamente com esse tipo de equipamento, com os drivers e os motores de passo aí, tá? Mas nós vamos chegar lá, né? Vamos começando aqui, que nem diz o mineirinho, comendo pelas beiradas, né? E deixando o que está mais quente lá para o final, tá certo? Então vamos lá. Bom, então se você for procurar dentro do mercado, que eu queria falar para vocês aí sobre sistemas embarcados, né? Eu estou chamando aqui sistema embarcado, não sei se essa é a palavra correta. Mas assim, o que eu quero chamar para vocês assim do mercado e sistema mercado são assim, produtos que vêm prontos. Geralmente essa indústria aqui, quando ela foi comprar esse equipamento, uma empresa já vende esse equipamento todo pronto. Então aqui dentro, se tiver os motores de passo, já está lá consolidado, faz parte de um produto, certo? Então é muito comum você encontrar os motores de passo em produtos assim, né? Que alguém desenvolveu um produto que já tem lá os motorzinhos de passo, tudo certinho lá, certo? Então, é basicamente isso que eu quero falar para vocês. Deixa eu dar outro exemplo aqui, ó. É uma CNC, né? Ó, isso aqui é uma CNC. Eu tô olhando aqui para lá porque tá no outro monitor aqui. Uma CNC. E essa CNC ela faz o quê? Ó? Vocês estão vendo que aqui tem uma furadeira, né? Ó, tá, fura a madeirinha, né? Aqui existe um software, tá certo? Que o cara coloca o desenho da peça, ele bota a peça aqui, nesse local, e a CNC vai sozinha e faz o desenho ou o recorte que se deseja na peça, tá? É lógico, essa peça aqui é dita a dimensão, é dita a posição onde ele ficou aqui nessa... Então ele mostra onde é que fica aqui essa bancada, né? A posição que está na bancada, e a partir disso... Ó o motor de passo aqui, vocês estão vendo? Olha ele aqui, ó. Instalado. Isso aqui é um, né? Então, a furadeira, ela faz esse movimento aqui, ó. Pãe. E também faz esse movimento aqui, ó. Né? Ele anda aqui, né? Que é para essa furadeira poder fazer os furos onde se quer. E também ele anda assim, ó. Tá. Veja que aqui tem Aqui deve ter um cilindrozinho que empurra a furadeira para fazer o furo. E é pneumático. Tá vendo a mangueirinha aqui, ó? Pneumático, né? Então, você tem os motores de passo. Por quê? Imagina que nessa madeira é para fazer um furo aqui, ó, nessa posição. Não dá para ele errar e fazer o furo aqui. Tem que ser aqui, na posição marcada. Então, você tem que ter controle de posição preciso para ele fazer. Então, você usa essas CNCs aí, tornos, né? Você usa essas CNCs aí para fazer desenho de peça. Hoje, para fazer as cartelas eletrônicas, usa-se CNC e ela vai produzindo ali. Passa o dia todinho construindo
placas eletrônicas aí para a gente poder usar no nosso dia a dia, tá certo? Então, tudo isso usa nosso motor de passo. Bom, e como funciona o motor de passo, né? Isso aqui é um exemplo básico, né? Ele tem aqui umas bobinas, né? Ó. E aqui ele tem um eixo fixo, onde está dizendo norte e sul, né? Então, a gente sabe o seguinte, que os opostos eles se atraem, né? E os polos de mesmo sentido eles se repelem. Então, basicamente, o que é que faz, ó? Motor de passo, esse exemplo aqui tem 4 bobinas, mas podem ter várias outras bobinas, né? Vocês vão ver depois que eu vou explicar para vocês que esse tipo de núcleo aqui de rotor tem eles com uma rodazinha dentada, é um outro tipo. Nós vamos ver isso na frente, tá? Vamos um passinho de cada vez. Então, à medida que eu vou energiza essa bobina, esse rotor aqui, ele rotaciona para alinhar o polo sul com o polo norte aqui, ó. Tá? Porque eles, opostos diferentes, eles se atraem, né? E iguais, eles se repelem. Não é isso? Não é assim que funciona? Polos iguais, eles se repelem e opostos, eles se atraem. Bom, deixa eu pegar um gifzinho que tem aqui pra gente poder, peraí, viu? Ilustrar isso aqui com movimento. Olha aí, ó. Basicamente é isso, ó. Tá vendo? Eu estou energizando uma bobina e o rotor está acompanhando isso aí para poder alinhar-se. Lógico que quando você tem uma rotação alta, a forma como você vai mudando de bobina aqui, ela é bem rápida, né? Ela vai bem rápido ali dentro da rotação que você deseja. Por isso que a gente trabalha lá com trem de pulso, né? Os PWM da vida, né? Que vão todo motor de passo ele precisa ter um drive para controlar esse motor de passo. É outra coisa que a gente vai ver um pouco mais à frente, que eu vou falar sobre o drive, sobre como configura esse drive. Bem bacaninha, a gente fazer uma aula de demonstração aqui. Eu até já montei essa aula de demonstração, mas eu não queria apresentar isso sem antes fazer toda essa introdução para você que não trabalha com motor de passo, você ficar sem entender, né? Então, aqui a gente tem essa primícia. Você entende o que você está fazendo, porque se isso não funcionar, deu um BO, né? Então, tá claro aí para vocês, pessoal, ó, no que ele vai energizando, ó, ele vai atraindo o rotor, ó, e vai fazendo ele girar, tá certo? Bom, então deixa eu fechar aqui e a gente dá continuidade. Bom, então vamos lá. Velocidade e posicionamento. Para ele fazer isso, no motor de passo, a carga não influencia na posição ou velocidade. Ué, como assim, Carlos? Não influencia desde que eu esteja com um motor de passo compatível com aquela carga. Não adianta botar um motor de passo pequenininho para puxar uma carga grande, né? Então, é preciso que o motor de passo esteja lá bem dimensionado. Ele estando bem dimensionado, então assim, ele vai ter torque, ele vai ter precisão de velocidade e controle de posição, desde que ele esteja ali com a carga que lhe é devida, tá certo? O motor de passo pode trabalhar em malha aberta, né? Eu vou falar um pouquinho aqui já nesse vídeo sobre malha aberta e malha fechada, tá? E ele também tem a capacidade de frenagem, né? Então, assim, um motor convencional, geralmente como é que ele funciona? Você está girando ele, quando o inversor desliga, ele, para, acabou. Ele vai lá e fica solto. Já o motor de passo, não, você consegue manter ele magnetizado, ou seja, travado. O rotor dele fica travado. Ou seja, não deixa ficar ali a sua carga andar um pouquinho, voltar um pouquinho. Por quê? Porque esse pouquinho significa ele sair da posição que você desejava. Então, por isso que ele trava ali. E no drive dele tem umas microchaves lá que você ajusta essa frenagem. E essa frenagem, ela é em função da inércia da carga que está lá empendurada no eixo dele. Mas é uma coisa que a gente vai ver isso aí na nossa experiência aqui prática, tá bom? No mão na massa. Eu gosto de chamar de mão na massa. Bom, então para um uso aí de um motor de passo,
Eu estou usando aqui um motor de passo nessa esteirazinha aqui, tá? Isso aqui é só ilustrativo, tá, gente? Eu não estou dizendo que na fábrica de refrigerante é exatamente assim. Não, é só ilustrativo para a gente poder entender como funciona o motor de passo, né? Então, você tem aqui, ó, um motorzinho de passo que gira essa correia. Isso aqui é uma correia transportadora. E essa correia vem com essas garrafinhas aqui. Essas garrafas, elas estão posicionadas com uma distância, né, exatamente linear entre elas todas, né? Ou seja, daqui para cá tá vamos lá, 100 milímetros, por exemplo. Então, cada uma é como se tivesse a posição certinha aqui delas, certo? Elas estão exatamente na posição adequada. Por quê? Porque o bico que vai injetar o refrigerante, ele tem que parar exatamente aprumado com ela, tá certo? Então, vamos lá. Aí você imagina o seguinte, ó. Toda vez que a esteira está andando, ela precisa parar na posição certa, tá certo? Certa, para poder injetar o líquido, que é o refrigerante. Depois ela anda, para de novo, porque na hora que ela andar, essa garrafinha vai vir para essa posição e essa vazia vai vir para essa posição. Essa para encher e essa daqui para colocar a tampa, tá certo? Então percebam que essa correia, embora ela gire aqui, o papel dela seja girar e transportar essas garrafinhas, ela precisa parar num lugar preciso, certo? Na posição precisa. Ela não pode parar nem um pouco à frente. Se ela parar um pouquinho à frente, o líquido aqui vai derramar, vai ficar fora. E nem pode parar aqui à frente, porque senão não bota a tampa, ou atrás, porque senão também não bota a tampa. E aqui também não bota o líquido. Então, veja que existe ali. E isso aqui ela faz com uma certa velocidade, né? Ela vai andando, para, depois dá o tempo de enchimento, anda mais e vai andando assim sucessivamente para poder fazer a fábrica funcionar, tá certo? Então, para usar o motor de passo, a gente, não sei se você ficou claro aqui para vocês, viu, gente? Qualquer coisa vocês colocam no comentário aí, tá bom? Professor, eu não entendi isso aqui e tal, como é que é isso e tal. Eu não sei, a gente vai gravando aqui, vai tentando fazer o melhor, mas às vezes fica alguma dúvida aí. Então fiquem à vontade, porque eu às vezes demoro até um dia, até 2 para responder as perguntas por conta da minha correria. Mas eu não deixo de responder, tá certo? Então fica tranquilo que vocês vão ter um feedback aí se não ficou claro aí para vocês, tá? Bom, então, para fazer o controle dessa posição, os motores de passo eles trabalham da seguinte forma: eles podem trabalhar em malha aberta ou malha fechada. Então agora eu vou tentar explicar para vocês o que seria uma coisa ou a outra, tá? Vamos lá, vamos pro próximo slide. Malha aberta. Malha aberta é o seguinte: o que é que a gente chama de malha aberta? Toda vez que a gente falar de malha aberta, significa dizer que não existe uma retroalimentação. Ou seja, eu mandei esse motor de passo ir para a posição X. Bom, beleza. Como eu sei que o motor de passo ele é preciso, eu sei quantos pulsos eu tenho que dar aqui com o meu drive. Tá? Só voltando aqui, gente. Ó. Todo motor de passo ele tem um drive, tá certo? Um drive que controla ele. Ó, tá aqui, tá? Volta lá. Então, como esse drive aqui sabe quantos pulsos ele tem que dar para o motor de passo parar na posição que ele deseja, ele vai lá e faz. Só que imagina aqui, ele está fazendo e ele está acreditando que isso aqui está acontecendo. Isso é o que a gente chama de malha aberta. Ou seja, eu mando exatamente os dados corretos para ele, só que ele aqui vai ter que fazer a parte dele. Eu não verifico se ele fez a parte dele. Porque se ele não fez a parte dele, eu gero um alarme, eu corrijo, eu dou uma resinha ou adianto um pouco mais para que ele chegue na posição que eu quero. Então, isso é um controle que a gente chama de malha aberta, né? Eu estou fazendo um vídeo específico só sobre malha aberta e malha fechada, tá? Lá em conceitos de automação. Eu já estou com o slide todo pronto, porque dá um trabalho danado, porque eu tenho que fazer o slide, porque é como se eu não conseguisse dar aula sem essa ajuda, sabe? Ficar falando, numa aula
eu não consigo. Agora eu tenho uns equipamentos que eu comprei que eu consigo rabiscar como se fosse um quadro. Aí isso vai facilitar a minha vida, mas eu ainda estou aprendendo a usar esse miserável aqui, porque ele é meio desajeitado, né? Mas com certeza vai me ajudar muito, porque eu estou rabiscando, eu estou mostrando a vocês, e eu acho que eu consigo ilustrar, assim. Então, isso aqui dá um trabalho danado para fazer, mas eu tenho que fazer, porque senão eu não atinjo o meu objetivo, que é fazer você compreender aí do outro lado, né? Então, isso aqui é malha aberta, tá? Então, se você não conhece, nunca ouviu falar sobre esse conceito de malha aberta, não se preocupa não, que ainda nesse mês de julho vai sair vídeo aí falando sobre malha aberta e malha fechada, tá? A princípio, eu estou fazendo uma explicação bem básica. Quando é malha aberta? Quando eu mando um comando para cá e eu não recebo um feedback dizendo, ó, cheguei na posição que você mandou. Isso é malha aberta. Já a malha fechada, ó, ele tem aqui uma retroalimentação, tá vendo? Ó, ele tem uma retroalimentação. Ou seja, eu mandei ele para a posição X e o encoder, que faz parte aqui do meu motor de passo, é um motor de passo diferente. Ele já vem com um encoder incorporado. Ó, se você for olhar aqui nessas duas imagens, ó, vocês vão ver aqui, ó, esse aqui é o encoder, ele vai ter só o cabinho mesmo, desculpe, esse aqui é um motor de passo. Ele vai ter só os cabinhos mesmo de força que faz ele girar para um lado e para o outro na precisão que o drive quer. Já esse aqui, além de ter o cabinho que vai controlar ele, tem esse plugzinho aqui que nada mais é do que um encoder que vai retroalimentar aqui o drive para que ele possa ter certeza de que se ele mandou você para a posição X, ele parou na posição X, tá? Parou exatamente ali onde se pretendia, onde se queria, tá certo? Então, basicamente, de forma muito simples e introdutória, essas são as duas formas de você usar um motor de passo, tá certo? Assim, ou malha aberta ou malha fechada. Agora, eu citei esse exemplo aqui como exemplo de utilização do motor de passo, mas a gente tem aí uma infinidade de outros aí que, ó, por exemplo, se você parar aqui nessa foto, ó, onde você tem a maquininha que coloca a lâmpada, a tampa, né? Imagine, na hora que a garrafa para, você precisa ter um avanço aqui para ele chegar à altura certa da tampa, né? Imagina. Se ele descer demais, ele pode quebrar a garrafa. Se ele não descer de menos, ele não chega e aí não bota a tampa. Então, tem uma precisão aí. Aqui, com certeza, você vai ter um servo, um servo acionamento, ou um motor de passo que vai e volta e vai chegando aqui na posição correta, entendeu? Então, imagina aí que na indústria tem muito motor de passo sendo usado aí, tá certo? Bom, gente, então era isso que eu queria falar com vocês aqui, fazer essa introdução sobre motor de passos, né? Eu quero mais uma vez pedir a vocês, ativa o sininho, tá certo? Aí se inscreve e ativa o sininho. Olha aqui, gente, eu falei sobre encoder. Se você não sabe nada sobre encoder, vai lá, porque tem esse vídeo aqui, ó. Eu falo o que é o encoder e como escolher um encoder para a sua aplicação. Então, lá no nosso canal, a gente tem os vídeos todos bem divididos, né? Esse vídeo aqui em específico, ele vai para drivers, né? E esse do encoder está lá em instrumentação. Então, dá para você ir lá, achar os vídeos facilmente que você deseja, tal. Conhecendo o PLC é o que tem mais vídeos, e ele está um pouco mais espalhado, né? Ele está mais... que lá eu falo de vários PLCs. Mas quando eu entendo que dá para criar uma playlist para ficar mais organizado para o cara achar, eu crio sempre essa playlist e vou colocando os vídeos lá, tá? Aquele vídeo que eu falei para vocês que ia fazer sobre... que eu falei que ia fazer, não, que eu vou fazer para vocês de malha aberta e malha fechada, ele vai estar lá em conceitos de automação, tá? Então vai ficar facinho de você achar. E por que se inscrever, Carlos? Porque eu gosto de acompanhar, eu não quero me inscrever. Ok, fica à vontade, tá certo? Eu só recomendo a vocês que se inscrevam, porque quando você se inscreve, você ativa o sininho, toda novidade chega no seu celular. E se você não se inscreve nem ativa o sininho, aí vai chegar vídeos que talvez sejam interessantes para você e você não vai saber, tá certo?
Então é importante para você sair inscrito. Se você gosta desse conteúdo, se você entende que precisa desse conteúdo, é legal você se inscrever e ativar o sininho, porque vai ajudar você. Olha, não custa nada, gente. Você vai chegar no seu celular, notificação, vídeo do Carlos falando sobre encoder. Ah, eu não tenho interesse sobre encoder. Pronto, você só não assistir, não tem problema nenhum. Vídeo do Carlos falando sobre sistema escada. Opa, escada é a minha praia, é o que eu quero ver. Você vai e aí já assiste, você está vendo ali a novidade que eu estou lançando sobre o sistema escada, aí você vai lá, entra, isso aqui achei interessante e tal, isso aqui eu gostei, não gostei, vai lá nos comentários, porque a gente está sempre aberto aqui para atender vocês, tá certo, gente? Então, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo, fica com Deus aí.